Oi, meus amores! Eu sou a Roberta Colares, do Eu Sou Mãe Surtada, e eu vim trazer pra você o vídeo de hoje de como escolher o pediatra. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Eu vou dividir um pouquinho com vocês a minha experiência, tá? De como que foi, como que eu cheguei até o pediatra dos meus filhos. Eu dividi pra vocês em 5 passos o que eu acho importante que a gente deve, né, procurar no pediatra, no bom profissional. Lembrando que o pediatra, ele é o médico responsável por cuidar das crianças, né? No primeiro ano de vida, a gente leva a criança a fazer acompanhamento mensalmente. Depois de um ano, é espaçado para cada 3 meses. E até 1 ano e meio, eu acho que até os 2 anos fica de 3 em 3 meses, consultas de rotina, tá? Não tô falando de, meu filho adoeceu e aí você pode levar no momento que quiser, mas o acompanhamento de rotina é feito dessa forma. E depois dos 2 aninhos, vai do profissional. Geralmente eles falam, a cada 6 meses é legal ir fazer um check-up, tipo aqueles exames gerais, aqueles exames de rotina, né? O pediatra dos meus filhos, que é o Dr. Darcio Leme, ele até indica um pouquinho antes, ele fala, olha, se puder ver a cada 2, 3 meses, eu acho um tempo bacana, mas fica ao nosso critério, né? Então, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês, como que foi com o pediatra, e depois eu entro nesses 5 passos, tá bom? Então, vamos lá. A Maria Eduarda, que é a minha filha mais velha, hoje ela está com 10 anos, né? Ela vai fazer 11. Eu liguei no ambulatório onde eu já passava, né? Eu já fazia acompanhamento com ginecologista e tal, então vi que tinha pediatra, liguei e falei, olha, eu preciso agendar. Primeira consulta da minha filha, que geralmente é em torno de 15 dias, porque o neném, ele quando ele nasce, então ele tem a primeira consulta antes de sair do hospital, né? O pediatra acompanha desde o nascimento até a alta. Então, eles falam que a primeira consulta do recém-nascido, quando sai da maternidade, em 15 dias, né? Ele precisa de um novo pediatra. Então, eu marquei e fui. Chegando lá, eu passei com o médico, a consulta foi super rápida. Eu falei, dentro de mim, eu falei, não gostei muito, né? Mas vamos tentando. E levei isso por 4 meses. Até que aconteceu uma emergência com a minha filha, esse pediatra até dava o número dele. Eu liguei e falei, olha, tá acontecendo isso. Ele falou, vem, que eu tô no pronto-socorro hoje, eu estou atendendo, então vem que eu vou trazer sua filha. Quando eu cheguei, ele tinha saído pra almoçar. Então eu fui atendida por outro pediatra, que foi o Dr. Darcy. E aí eu de início já estava 4 meses passando com esse pediatra, né? De início eu entrei na sala e fiquei de pé, porque a consulta era tão rápida que não dava tempo de sentar. Eu lembro que uma vez eu fui sentar e ele falou, não, senta não. E aí, eu coloquei a Maria Eduarda na maca, ele examinou super rápido e tal. E foi assim, quando eu entrei na sala de pronto atendimento, a gente sabe que atendimento de pronto-socorro é rápido, né? Eu fiquei de pé. E aí ele falou assim pra mim, eu era muito novinha, né? Eu tinha 22 anos na época que eu tava. Ele falou, calma mãe, senta. A consulta é rápida, mas nem tanto. Eu já olhei pra ele meio assim, né? Assustada. Aí eu sentei. Gente, acredite, eu acho que a consulta durou 40 minutos no pronto-socorro. Então, ele me fez colocar a Maria Eduarda na maca, ele pediu pra eu tirar toda a roupinha dela, deixar ela só de fralda. Ele examinou ela todinha, como nunca o outro pediatra havia examinado em 4 meses. Isso me chamou muita atenção. Mas, mesmo assim, né, preso aquilo, não, o pediatra dela é o fulano de tal. Quando ele retornou do almoço, eu falei, olha, então, eu quero que ele venha ver ela, porque ele é o pediatra dela. E aí ele veio, ele foi super grosso comigo, ele me deu um baita esporro no meio de todo mundo, e foi muito desagradável, e eu saí dali com a certeza que eu não queria mais aquele pediatra pra minha filha. Na mesma hora eu liguei e agendei consulta com o Dr. Darcio. E desde então estamos 10 anos aí, ele cuida da Maria, do Heitor e da Manu. E estamos aí. Então vamos lá, os 5 passos para você escolher um pediatra. Primeiro passo, indicação. Gente, eu adoro indicação, não só pra pediatra, mas pra todo médico, cabelo, tudo que você vai fazer, eu, Roberta, peço indicação. Mecânico, indicação. Meu mecânico foi indicação. Cabeleireira, indicação. Então, tudo é indicação. Então, por que não começar com indicação? Se você tem mães que são amigas e que tem um plano de saúde mesmo que o seu, conversa, pergunta como que é a consulta, demora muito tempo, como que ele examina? Ele é muito a favor de antibiótico, não é? Porque tem tudo isso, né? Tem que levar em consideração as coisas que você acredita. Então, eu acho que a gente acaba procurando, acaba seguindo as pessoas que a gente se identifica.
Segundo passo, que eu já até falei. Você tem que se identificar com o seu pediatra. Seu que eu falo, né? Seu dos seus filhos. Mas você tem que se identificar. Por quê? Em que quesito que eu falo? Métodos, teorias. Então, você tem que se identificar com isso. Por exemplo, o Dr. Darcio nunca foi a favor de andador. E na época da Maria Eduarda, gente, era auge andador. Então, assim, eu fiz o enxoval dela, eu só não levei o andador porque não tinha na loja. Então, olha isso. E aí, quando eu falei pra ele do andador, ele virou pra mim e falou assim, não sou a favor. Mas por que? Todo mundo usa. Ele falou, por que eu não sou a favor? Ele sempre atendeu, assim, no início, quando ele atendia a Duda, ele atendia no pronto-socorro e ele atendia no ambulatório. E ele virou pra mim e falou, Roberta, é o seguinte, em que eu atendo de acidente feio de criança em andador, ele falou muito feio mesmo. Então, assim, eu particularmente não gosto, não indico. Aí ele já me deixou meio temerosa. Mas o que ele me convenceu foi que ele fala que a criança, ela fica de pé quando o corpo dela e a estrutura óssea dela permite isso pra ela, né? Então, assim, ela ficou de pé porque ela quis. O andador, ele força. E ele falou assim, você pode perceber que algumas crianças têm a perninha meio alicate, né? Que a gente chama. E aí eu lembrei do meu primo, que foi colocado mesmo em andador, ele tinha a perninha tortinha e tal. Então ele fala, força a criança a ficar de pé, quando a criança não está preparada. Então ele me apresentou uma série de coisas e ele me convenceu e eu não usei andador para nenhum dos meus filhos. Então eu me identifiquei com isso. Ah, mas e se eu não me identificar? Se eu quero pôr no andador, nananana. Então é algo a se pensar. Outra coisa que eu posso dar de referência para vocês, por exemplo, a linha de trabalho que ele usa. Introdução alimentar. Hoje a gente sabe que tem um leque de opções de introdução alimentar. Tem a BLW, tem a tradicional, tem a ativa participativa. Então, assim, tem uma série. Então tá. Eu não concordo com o método que ele usa. Então, assim, é importante você primeiro sentir primeiro, identificação, né? Você se identificar com o seu pediatra e você trabalhar na mesma linha de raciocínio dele. Porque senão você vai entrar em atrito com ele. Então eu acho isso super importante. Identificação. Terceiro ponto. Tempo de consulta. Como eu contei pra vocês, eu vivi na pele. Gente, eu penso assim, que um bom atendimento pra uma criança... não tem como um médico examinar uma criança em 5, 10, 15 minutos. Na minha humilde opinião, tá? Eu como mãe. Eu acho que não tem. Então, assim, é importante sim que o médico pese seu filho, que ele veja o tamanho, que ele tire as medidas da circunferência, abdômen, cabeça, que a gente sabe que é tirado durante o primeiro ano de vida. Então, assim, não tem como o médico examinar bem uma criança em 10, 15 minutos. Sendo que ainda tem o tempo que, assim, geralmente, eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência, tá? Quando eu chego no consultório e eu primeiro sento e eu converso com o pediatra do meu filho. Qual que é o motivo da consulta? É rotina? Ele me faz uma série de perguntas. Como que tá a alimentação? Praticar algum esporte? Então, a gente tem um tempo de conversa. E eu creio que só esse tempo de conversa dura em torno de uns 10 minutos. Então, assim, a consulta toda do pediatra dos meus filhos dura em torno de uns 40, 45 minutos. Que é o tempo que a gente tem de conversa, o tempo que ele tem para examinar, às vezes já chegou até 1 hora, tá? O tempo de consulta. O tempo que ele tem para examinar, e depois precisa passar algum remédio, algum exame, ele me explica o porquê que ele tá pedindo os exames, ele me explica porquê que ele tá passando a medicação. Então, o tempo é super importante. Eu acredito que uma consulta boa de qualidade não tem como ser feita em menos de 40 minutos, certo? Quarto, confiança. Gente, confiança é a base de tudo. De tudo mesmo. Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, bem tosco mesmo, mas eu quero que vocês me entendam o nível de confiança. Por exemplo, meu carro. Eu não levo meu carro quando quebra em qualquer mecânico. Eu tenho um mecânico que tá comigo há muito tempo, que foi indicação do meu pai, que já cuidava dos carros do meu pai e tal. Então, assim, é um bem material, que se der algum ruim, beleza, a gente compra outro, mas é questão de confiança. Então, o meu filho, que é um bem, assim, de valor inestimável, que não tem como ser substituído, eu vou entregar o meu filho na mão de qualquer profissional? Eu não vou. Entende? Então, por isso tem a questão da confiança. Além do mais, confiança do quê, Roberta? Confiança de que se eu sentar,
lá no consultório e o médico virar pra mim e falar, Roberta, eu preciso que seu filho faça esse exame e tal, 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 tal. Certo. Por quê? Ah, porque isso, isso, isso e isso. E eu senti confiança, você pode ter certeza que eu vou sair de lá e eu vou fazer todos os exames. Ou ele vira e passa um antibiótico. Ah, a criança começou com febre, nanana. Que a gente sabe que antibiótico é uma bomba relógio, mas é aquela velha história de um mal necessário. Então tá, ele passou o antibiótico. E ele me explicou o porquê. Porque o pediatra dos meus filhos, ele faz isso. Olha, eu tô passando antibiótico porque não é um simples bichinho, que se a gente não tratar vai dar ruim, vai piorar. Então, ele me explica, eu saio de lá confiante, como é o caso da infecção, que eu achei que a Manu tava com infecção de urina, levei no PS, e o médico veio com antibiótico super forte, eu fiquei meio assim. Passei no mesmo dia em consulta com ele, ele virou pra mim e falou, olha, pelos sintomas, pelo exame clínico dela, eu acho que é uma uretrite. Não vamos entrar com antibiótico? Você entende a questão da confiança? E eu virei pra ele e falei, beleza, doutor Darcy, eu não vou entrar com antibiótico. Aí ele falou, daqui a quando sair o resultado da cultura, se for necessário a gente entra, beleza? Beleza. Saiu o resultado da cultura e veio negativo, ou seja, não era infecção de urina. Então, eu confio tanto nele, ao ponto de virar pra ele e falar, beleza, então vou esperar mais 2 dias e não vou dar um antibiótico. Então, assim, confiança é algo muito precioso mesmo. Quinto e último, mas não menos importante, eu acho que é um ponto muito importante, você conseguir falar com o seu pediatra quando necessário. Ah, mas o meu pediatra não passa telefone. O primeiro pediatra da Maria Eduarda que eu contei pra vocês, ele me passou o celular pessoal dele. Quando eu passei em consulta, agendei a primeira consulta com o Dr. Darcy fora do pronto-socorro, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, o senhor passa telefone? E ele falou pra mim, não, eu não passo. Eu fiz assim, e agora? Como que eu vou falar com ele quando eu precisar? E aí ele me explicou os pontos dele, porque que ele não passava, e eu super entendi, e estamos aí 10 anos juntos. Hoje, na época, eu passava com ele no ambulatório do hospital, e hoje a gente passa numa clínica particular que ele atende. Antes, se eu precisava de emergência, então eu conseguia sempre encaixe com ele, né? Eu chegava mais cedo, ficava lá esperando, mas conseguia encaixe. Então, de certa forma, eu tinha um fácil acesso a ele. Hoje, eu ainda não tenho o telefone dele. Mas hoje eu consigo mandar mensagem para a secretária dele e falar, olha, eu preciso saber disso. E ela entra em contato com ele e ele me responde. Aconteceu uma vez que a Manu nunca foi muito fã de leite, desde petititinha. A gente conseguia amamentar ela entre trancos e barrancos até o 6º mês. E depois do 6º mês que ela largou o peito, ela me deu muito trabalho. Tipo, durante uma semana ela não queria tomar leite de jeito nenhum. Eu já tinha começado a introdução alimentar, mas a gente sabe que a principal base de alimentação das crianças é o leite ainda nessa idade. Então eu fiquei tão desesperada, acho que foi a primeira vez assim que eu recorri a ele. Tão desesperada que lá pro 3º dia eu falei, não dá, eu preciso falar com ele. E eu liguei no consultório. E ele ainda estava em atendimento, era por volta de umas 2 da tarde. Eu falei com a secretária dele, na verdade acho que ele ainda nem tinha chegado para atendimento. Falei com a secretária dele, falei, Denise, tá acontecendo isso, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, nananana. Aí ela falou, tá bom, quando ele chegar eu vou conversar com ele e eu te mando mensagem. Eu falei, tá bom. E aí ela me respondeu depois que ele chegou, falou, olha, ele tá em atendimento agora e ele falou que assim que encerrar o último atendimento ele te liga. Eu sei que o último horário da consulta dele é às 17 horas, que eu conheço a agenda dele. Deu 17, deu 17h30, eu falei, meu Deus, ele não vai ligar. E eu já desesperada, né? Ah, mas eu confio, mas... Gente, quando foi às 18 horas, o meu telefone tocou com o número da clínica. Eu atendi, ela falou assim, Roberto, o doutor Darcy vai falar com você. Ele me ligou às 18 horas da noite. E ele conversou comigo, ele me tranquilizou. Então, assim, entra também aquela questão da confiança, né? E ele me tranquilizou e ele falou, olha, se ela não gosta de leite, não tem o que a gente fazer. Tenta um Danone, tenta uma fruta, nananã. Com fome ela não vai ficar. Ele me tranquilizou no nível que, assim, eu tava tão desesperada. Ele falou, infelizmente não tem um remédio que fala, minha filha não gosta de leite. Dá o remédio que ela vai gostar de leite. Então, gente, é importante. Porque numa situação como essa, assim, de emergência, por mais que você tenha que correr para um socorro, claro, você não vai ficar esperando. Ai, aconteceu alguma coisa, eu preciso levar para um socorro, vou ficar esperando o pediatra. Não.
Mas aí você vai entrar em contato com o seu pediatra, entendeu? Por exemplo, quando ele era do ambulatório, do hospital, a Maria Eduarda ficava muito doente. Então ela internava assim, no mínimo, umas 2 vezes no ano. 2 vezes no ano a gente internava a Maria Eduarda por algum problema. Quando ele era do ambulatório, que ele atendia no pronto-socorro também, quando acontecia esse tipo de coisa, eu falava assim pro médico de plantão: eu quero que o pediatra dela fique responsável por ela. Que naquela época era permitido. Então ele acompanhava toda a internação dela. Então eu tinha fácil acesso a ele. Eu não tinha o telefone dele. Eu não tinha como entrar em contato com ele. Mas eu sabia que eu poderia ir lá qualquer dia da semana e tentar o encaixe com ele que ele iria atender. Ou se desse ruim, assim, eu sabia os dias que ele atendia no pronto-socorro. Então eu ia e pedia preferência, porque antes podia. Olha, eu quero passar com o Dr. Dárcio. Hoje eu tenho fácil acesso à secretária dele. Eu sei que é de segunda a sexta. Mas que no fim de semana, para qualquer emergência, eu posso correr pro pronto-socorro. E na segunda-feira, certamente, eu vou entrar em contato com ele. Então, isso é importante. Então, vamos recapitular. Primeira coisa, indicação. É super importante. Eu acho que já dá um norte, assim, que é 50% do caminho andado. Segundo ponto, você tem que se identificar com o seu pediatra. Vocês têm que andar juntos. Outra coisa que eu não coloquei, mas que eu acho que entra aqui. Por mais que ele seja o profissional e por mais que ele seja o médico, ele precisa te respeitar. Por exemplo, olha, eu não sou muito fã da introdução BLW. Doutor, mas eu quero fazer. Ok, então vamos fazer. Afinal, você é a mãe, o filho é seu e vocês têm uma parceria. Não é assim, para tudo você vai falar amém. Entende? É uma parceria. E não adianta você falar amém pra tudo e você não está satisfeita. Embora você goste do profissional, você tenha confiança, você se identifique em alguns pontos, mas no ponto X e Y vocês vão discordar. Acontece? Acontece. Não é pra tudo que eu falo amém. Então, assim, doutor Darcy, olha, eu não quero fazer tal coisa. Então, tá bom, Roberto, eu sugiro isso e isso por esses motivos. Você quer? Não, não quero. Então tá bom. Então vamos fazer de outra forma. Isso é muito importante, tá? Então, ele tem que respeitar também as suas decisões, suas opiniões, a não ser que ele te mostre, como já aconteceu, que o porquê do não, né, ele te convence, olha, mas eu acho que isso não funciona, por quê? Por esse motivo, certo? Então, vamos lá. Além de se identificar, o tempo da consulta é importante, sim, a confiança é importante, sim, e você conseguir entrar em contato com ele facilmente. Um conselho que eu dou pra todas as minhas amigas, gente, é de praxe. Qualquer pessoa que fala comigo, eu falo: não gostou da primeira consulta? Troca. Nossa, Roberta, mas não é ser muito a ferro e fogo? Vamos pensar um pouquinho aqui. É a primeira vez que esse médico tá te vendo, tá vendo teu filho. Assim como qualquer outro comércio, vamos falar assim, outro comércio. É o cartão de visita que ele tem pra te conquistar, é a primeira consulta. Se não rolou tudo bem na primeira consulta, você acha que a segunda, a terceira vai ser diferente? Por experiência própria? Não vai. Então, não gostou da primeira consulta? Troca. Não perca tempo. Eu falo isso para todas as minhas amigas. Meninas, não gostou da primeira consulta? Troca. Porque é a chance que ele tem de te conquistar, dele te mostrar que ele é um bom profissional, que você... Claro que isso a gente vai conseguir com o tempo, a questão da confiança e tudo mais, sabe? Mas a primeira consulta, se não rolou, não insiste. Eu levo a isso tão a ferro e fogo que eu faço até comigo. Se eu vou no médico, e olha que eu sou assim, eu não gosto de trocar de médico, por exemplo. O meu ginecologista, o que fez o parto da Maria, que ele é ginecologista obstetra, fez os meus 3 partos. Então, eu sou muito assim, de boa mesmo. Mas se eu fui na primeira consulta e eu não fui com a cara do médico, o cara esquece. Depois da experiência que eu tive com o primeiro pediatra, então eu falo mesmo, tá? Tem que ser ferro e fogo. Outra coisa, que nem eu já tinha falado pra vocês, por mais que ele seja o médico, por mais que ele seja profissional, tem que haver sim um respeito quanto ao que você quer fazer com o seu filho, né? Eu coloquei a parte de alimentação, até mesmo a parte da amamentação, que a gente sabe que infelizmente hoje no Brasil são pouquíssimos profissionais que prezam por isso, por essa amamentação. Mas eu quero amamentar meu filho exclusivamente no peito, até o 6º mês. Tem médico que vai querer entrar com introdução alimentar com 2, 3 meses. Por exemplo, o Dr. Darcy, ele falava, com 4 meses eu gosto de começar a introdução alimentar e tal.
Entendeu? Então ele tem que te respeitar. Ah, então, doutor, o senhor entra com 4 meses, mas eu não trabalho, eu não quero entrar, eu quero deixar mais pra frente, beleza? Ele tem que te respeitar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês. Se gostou, dá um like, compartilha e é isso aí. Beijão, tchau, tchau.